Você acha que o Sol, no seu mapa, fala somente sobre ego, sobre a forma com que as pessoas te veem, a sua personalidade, seu signo solar? Ele dita regras sobre quem você é? Você já ficou se sentindo, eu não me pareço com esse signo? Sei lá, será que não tá errado? Você sabia que o Sol é o astro-rei do nosso mapa e tem uma característica quente, de fogo? E ao mesmo tempo que ele é um doador de vida e vitalidade, ele também pode queimar e destruir tudo. Fica até o final, que hoje a gente vai falar sobre o Sol no mapa astral. Então vem comigo. Olá, sou Momento Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo Reino de Oxum Morcego. Sou astróloga, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sol, né? Esse elemento que todo mundo acha que conhece, e em tempos de inteligência artificial e sites que fazem mapas genéricos gratuitos e cursos de R$ 29,90, vamos falar um pouco a respeito desse astro tão bonito, mas nem sempre tão profundamente tocado. Você já parou para analisar que muitas vezes você não parece com a descrição do seu signo solar? Ou aquela coisa do tipo, nossa, eu não sou dessa forma, eu não me sinto assim. Será que eu tô no signo errado? Aí você busca uma outra tradição astrológica para tentar cobrir isso. Será que você tá usando parâmetros errados? Será que os parâmetros que tem aí são superficiais? Ou será que tá faltando realmente um pouquinho mais de aprofundamento dos astrólogos profissionais? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Sol, que vai ficar aqui iluminando a nossa tela no dia de hoje. Bom, a gente tem que entender alguns pontos, né? Vamos colocar primeiro uma coisa bem hipotética. Vamos supor que você é uma pessoa que ama o verão, certo? E que você adora uma praia, adora pegar um sol, adora uma marquinha de biquíni, de sunga. E aí você curte bastante aquelas férias na praia e tomar sua água de coco e ficar lindo e pleno com as suas marquinhas de biquíni. Mas o que aconteceria se você fizesse essa prática no deserto? O que aconteceria se você fosse de biquíni, de sunga, com seu bronzeador, pro meio do Saara? O que aconteceria com o seu corpo? Será que você teria uma marquinha de biquíni ou talvez você teria uma insolação, até mesmo ir de arrasta? Mas aí você vai me dizer, claro, não tem lógica. Deserto é deserto e praia é praia. E por que deserto é deserto e praia é praia? Mais uma vez você pode me responder. Ora, a praia tem mar, tem coqueiro, tem água de coco, tem, né? E o deserto ele não tem vida. Ele não é um local habitado. Ele não é um lugar que tem ali, né, uma presença constante de água, né? E, claro, por mais que isso seja óbvio, combina muito mais com a natureza do Sol. A natureza do Sol é uma natureza de fogo, quente e seca. Ele, por si só, por ser o astro-rei, né? Nós não podemos falar que ele é um planeta, porque ele não é um planeta, nós sabemos que ele é uma estrela. Mas dentro da astrologia, muitos acabam falando assim, planeta, tá? Mas sabemos que o Sol não é um planeta, tá? E dentro da roda ali, da carta astrológica, da roda astrológica, o Sol, ele acaba sendo o centro também, assim como no nosso sistema solar, o Sol, ele também é o centro, é onde a Terra se locomove ali. Então, a astrologia tradicional, ela é geocêntrica, ou seja, nós temos o Sol ali como cerne, né, do seu sistema, e a Terra rotaciona em torno desse Sol e acontece todo aquele movimento de rotação, de translação, que é o que já acontece normalmente. Então, a astrologia tradicional, que é a que você conhece aí normalmente, que é a que também aparece em revistas de jornais, normalmente é a geocêntrica, ou seja, é a visão que nós temos do sistema solar.
E como isso influencia. Automaticamente, quando o sol se põe e a noite se aproxima, o nosso corpo acaba também entrando em reclusão automática. Não só o nosso corpo, mas também da maioria dos animais. Então a gente tem aí um sistema que funciona de acordo com certas posições astrológicas. Lembrando que o tempo do relógio é uma invenção humana. As pessoas antigamente se baseavam em pôr do sol, nascer do sol, estrela tal, entende? É a mesma coisa, só que de uma forma macro, né? Ao invés de, olha, gente, tá na hora do almoço, o sol tá aqui, né? As pessoas sabiam que se eu acordei tal hora, trabalhei o dia todo batendo aqui, quebrando pedra, quando o sol tá no coco da minha cabeça, já tá difícil trabalhar, né? Já começa por aí, é difícil trabalhar debaixo do sol do meio-dia, né? Não tem quase sombra, porque o sol está literalmente no meio ali, por isso que é meio-dia, né? Então vai falar, gente, vamos parar para poder comer? Aí alguém decidiu que era hora de comer. Olha só que coisa, não é mesmo? Então, quando não tinha relógio, como é que fazia? Dessa forma. A mesma coisa é a astrologia, gente. Se baseia pelo Sol e pela Lua. E por movimentos das estrelas. E por localização das estrelas. Geolocalização, antigamente, não era vira direita, na próxima, vira esquerda. Isso não existia. Tá? O GPS de antigamente eram as direções estelares, eram as constelações, era a direção que o Sol estava em relação a tal construção, a tal árvore, né? Então a gente tem que ser um pouco menos cabeça fechada para entender que a astrologia está muito além de esoterismo. Ela está intrinsecamente ligada com outras coisas que nós conhecemos hoje e abriu portas para o que nós temos hoje como astronomia. E a gente precisa parar um pouco de sermos tão genéricos, colocar pessoas em caixas. E quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre o Sol. Porque a maior característica do Sol é justamente essa iluminação, trazer a luz do dia. Ó, de manhã, amanheceu. Por que amanheceu? Porque o Sol nasceu. Então, se o Sol nasceu, tá na hora de eu levantar, de eu trabalhar, de fazer. Ou seja, o Sol ele vitaliza. E da mesma forma é o seu mapa astral. O Sol, onde ele ilumina, onde ele nasce, o reloginho ali, onde ele tá marcando o ponteiro, determina que horas são em você. É basicamente assim que funciona. Só que uma hora esse Sol pode estar numa posição que não é muito boa. Ele pode estar torrando a sua cabeça e você nem está percebendo. Porque uma coisa é você trabalhar no sol do meio-dia em cima de um telhado, e outra coisa é você ter um sol numa posição que está torrando a sua vida. E outra coisa é você achar que o seu signo não bate com o seu, né, com a sua descrição que você leu num jornalzinho, simplesmente porque você não se aprofundou. E a pessoa que te fez uma leitura de um mapa astral não te explicou direito. Às vezes o teu sol, ele tá extremamente apagado e você tá numa gelada, numa fria. O seu mapa astral é a verdadeira era do gelo e sem aquela preguicinha, certo? E nem o mamute. É uma era do gelo que tá só você mesmo. E você vai se dar mal, porque a sua vida inteira você vai estar passando por situações em que você não vai achar respostas. E aí, se uma hora você se debruçar sobre um mapa astral, você vai falar, nossa, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que não. Seu Sol está apagado, está numa posição ruim. Seus outros planetas estão em outras condições ruins. Você entende agora? Mas é claro que a gente não vai estar aqui falando só disso sem a gente também exemplificar, né? Então a gente entendeu, por exemplo, que o Sol, ele não é apenas um símbolo psicológico, ele tem uma natureza qualitativa específica, quente, seco, e ele é diurno, certo? E ele é ativo, ou seja, ele emite, ele emana e ele não recebe, tá? Ele é fonte fundamental de vitalidade, calor e energia. Porém, existe uma energia devastadora por trás disso. Abrasiva, quente, destrutiva e que pode sim, em excesso, até mesmo secar e matar.
A prova está no deserto, a prova está na ausência de chuva em algumas regiões de determinados países, né? A prova está realmente em ondas de calor excessiva que potencializam ali a luz solar através de movimentos climáticos, nuvens, fazendo aquela luz que deveria chegar a 30 graus trazer uma sensação térmica de 50 graus. Porque aquela luz acaba aquecendo ali aquela condição climática, né? Então a gente vai ter vários fenômenos aí de inversão térmica, El Niño, e uma série de fenômenos atmosféricos que pegam essa energia solar e transformam numa verdadeira panela de pressão que você acaba passando mal, né? E acaba tendo aí a sua saúde abalada pelo lindo sol que você diz tanto amar na praia. Então nem tudo que é perfeito realmente é. Por mais que o sol ele seja essencial para a vida, qualquer coisa que esteja em excesso dentro desse equilíbrio pode corromper o sistema. E isso funciona também no seu mapa astral. Agora eu tenho uma pergunta. O sol ele é diurno, correto? Você nasceu de dia ou à noite? Se a sua resposta for de dia, você marcou um ponto positivo. Se a sua resposta for à noite, já está com -1. O seu sol pode estar em decadência. E agora? Outra pergunta. Por acaso, você sabe se esse aspecto diurno ele está a seu favor realmente? Será que ele não está exacerbado e está te queimando, não? Ou será que esse aspecto diurno está realmente equilibrado? Será que mesmo ele sendo noturno, ele não está tranquilo? Ele não está te mantendo ali, né? O calor foi tão legal que manteve aquele gostosinho, aquele calorzinho e está te fazendo bem? Então nem tudo deve ser visto por um único ângulo. E infelizmente, a maioria dos astrólogos, ou até mesmo esses sites que vocês buscam, é genérico. E vocês não vão ter respostas profundas. A astrologia é uma ferramenta profunda de conhecimento, de alma, de missão de vida, de arquétipo. E vocês não estão prontos para essa conversa. Vocês só querem a superficialidade. Vocês não querem pagar no mapa astral mais, sendo que tem site gratuito. E aí vocês apegam aquilo ali e ficam fazendo discursos na internet. Ah, é porque eu sou tal coisa, porque o meu planeta... Você nem sabe o que você está falando na maioria das vezes. Você fala o que você leu ali no site. Mas você consegue compreender como isso interfere em você individualmente? Porque o mapa astral ele é genérico, mas a individualidade, quem determina é o astrólogo. Então a gente tem várias coisas aí nessa questão solar que poderia ficarmos aqui um tempão falando sobre isso, né? Então a gente precisa começar a pensar, né? A gente está realmente numa situação positiva, os planetas que acompanham o meu mapa estão num secto positivo, eles estão realmente ali bem assistidos? Esses planetas estão sendo beneficiados ou sufocados pelo Sol? Porque de nada adianta você ter um tremendo de um Sol diurno fantástico se ele está torrando a cabeça dos outros planetas. Como que você vai desenvolver outras áreas da sua vida se o Sol está torrando os planetas todos? Tá entendendo? De que adianta você estar ali bonitinho com a sua família, sendo que seu filho é branquinho que nem eu e não consegue suportar o Sol? Sendo que você tem ali um cachorrinho que às vezes não pode tomar aquele sol. Então, que adianta você tá maravilhoso ali no sol, pleno, e jogar todo mundo pra torrar no sol, sem protetor, tá tudo bem. Ou seja, você tá preocupado se você é de leão, de gêmeos ou sagitário, mas você não tá preocupado em saber como que isso influencia nas outras energias que você carrega. Você não é um signo fechado, você é um todo. Você é pensamento, você é ação, você é trauma, você é dinheiro, você é perda, você é vingança, você é raiva, você é morte, você é vida, você é sexo. Você é tudo. Você é ganhar dinheiro, você é perder dinheiro. Você é ter inimigos, é não ter. Você é um todo. E como é que você quer ser um todo se você só olha para um ponto? Agora vamos entrar num território da astrologia que alguns já até abandonaram. As dignidades essenciais. Vamos lá? Regência. Vamos entender. O que é regência? Regência é o signo que é regido por aquele ou aqueles signos regidos por determinado
planeta, tá? Então vamos lá. A regência, o Sol, ele rege o signo de Leão. Leão, um signo fixo de fogo. Leão, ele tem aquela natureza majestosa, criativa, orgulhosa, corajosa, autoritária. E tudo isso são determinantes para validar aquela energia especificamente. Isso não significa que você, leonino, seja dessa forma. Esse é o grande erro da astrologia, mas é claro que quando o Sol ilumina essa energia, essa constelação, você tende a ter essa energia mais ativa. Mas aí a gente vai ter que analisar. Será que esse Sol está positivo? Será que o movimento dos planetas ao redor do seu mapa não estão sendo destruídos? Será que você não é, sabe, esse leonino fake por conta disso? Será que você sente essa energia? Ah, eu não me sinto leonino, leonina. Será? Ou será que o seu mapa está debilitado? Você não sabe disso porque você fez o seu mapa astral em site ou pelo chat GPT. Cuidado! Nada substitui uma mente brilhante por trás de um mapa astral, tá? Aí nós vamos ter outras questões do Sol: exaltação, detrimento, queda. E aí a gente tem aí, né, essa questão. Exaltação. O que é exaltação? O próprio nome já diz. O Sol, ele é exaltado quando ele está em Áries. Então, o Sol está exaltado quando ele está em Áries, certo? E o que significa isso? Isso significa que tem alguma coisa reforçando a energia dele. Então, a gente entende que em Áries, o Sol está no seu impulso máximo. Ele está ali com todo o seu potencial, ok. Então, quando o Sol está em Áries, ele está em exaltação. É o Sol que é o Sol. É o Sol que é um rei dos reis. É o Sol que é 2 vezes rei. Ele está fantástico, ele é o exaltado, grandioso. Certo? Aí nós vamos para onde? Detrimento. O detrimento, ele entra em Aquário, que obviamente é o oposto de Leão, certo? Mas por quê? Por que isso? O que é o detrimento, afinal? Aquário é um signo que traz uma energia um pouquinho mais transcendental. Ele traz um brilho um pouco diferente, um pouco mais voltado à espiritualidade, né? E como se distancia muito do individual, né, do eu, ele acaba sendo aí o detrimento. Então o Sol, que está com a energia de Aquário, ele está em detrimento. Então, aquarianos, né, nós aquarianos, eu sou aquariana, então nós aquarianos dependemos muito de todos os outros planetas estarem em harmonia para que nós sejamos equilibrados em todos os sentidos, certo? Porque o nosso Sol, coitadinho, ele já não veio para brilhar, ele veio para sustentar a vitalidade e a energia do nosso corpo. E aí nós temos então a queda ou o exílio. E isso acontece quando o Sol está em Libra. E a razão disso é a mediação. A equidade do signo de Libra, que é uma energia venusiana, limitam um pouco essa afirmação centralizada do Sol. É como se tivesse alguém dizendo assim, essa bolinha aí que você tem, dá uma baixada aí. Porque Vênus é uma energia de equalização, de dualidade, de trazer um equilíbrio. Então ela dá uma quebrada no ego solar. Então, em Libra, o Sol ele não brilha, porque ele tem que dividir o palco com outro astro, Vênus, que também precisa brilhar, a famosa estrela da manhã. Quando o Sol ele está dignificado, ou seja, ele está num local positivo, ele concede a nobreza, fidelidade, prudência, honra, riqueza, majestade. E ele traz a questão da seriedade, da honestidade, do respeito. Ele traz essa energia à tona. E quando o Sol está debilitado, aí vem a arrogância, aí vem
a dominância, a inconsequência, queima tudo que o rodeia, não consegue atingir o ápice de sua vida, não entende a sua importância no mundo, questiona os outros demais. E uma série de problemas que podem vir aí com esse astro debilitado. Agora vamos falar de um ponto bem interessante, que é a combustão. Lembra que eu falei sobre você pegar todo mundo, em vez de um final de semana na praia, levar todo mundo pro deserto? Isso é a combustão. É como se todos os planetas estivessem ali expostos ao sol no meio do Saara, com 50, 60 graus ou mais na cabeça. Eu nem sei qual é a temperatura que chega o Saara realmente. Mas vamos supor que seja 60 graus Celsius, tá? Então você bota toda a sua família lá, cachorro, gato, papagaio, todo mundo para torrar no sol. E isso é a combustão. E isso é uma coisa bem complexa do Sol, viu? Que quase ninguém fala por aí. Muito cuidado com isso. Então a gente entende, por exemplo, que quando um planeta está muito próximo do Sol, tipo 8 graus de distância, por exemplo, ele entra em combustão. Ou seja, literalmente o Sol tá torrando esse planeta. Ou seja, é como se esse raio solar queimasse a essência energética desse planeta, ofuscando a sua essência, tá? Ofuscando seus aspectos e secando e fragilizando aquilo que esse astro representa. Como, por exemplo, se você tiver um Sol próximo à Lua. Um anula o outro. Né? Ao invés de trazer ali uma energia, porque a Lua depende do Sol também, né? Porque a Lua ela é passiva, né? Ela recebe energia do Sol para poder refletir, ela acaba sendo torrada ali, né? Então você vai ter um problema sério aí dentro da sua personalidade. E muita gente que tem esse tipo de aspecto vai se sentir bem diferente do seu signo natal, tá? É muito normal. E aí a gente tenta entender que dentro da astrologia a proximidade física importa bastante, tá? Aí vamos dar um exemplo prático. Eu falei da Lua, né? Que é um exemplo. Eu vou dar um outro exemplo. Vênus em combustão, por exemplo. Indica dificuldades amorosas, relacionamentos, né? Relacionamentos queimados, coisas que nunca vão pra frente. Você que tem problema de relacionamento, que nada funciona na sua vida, que parece que você fala, não nasci pro amor, pode ser sua Vênus em combustão. Lógico, pode ser várias coisas, né? Tem vários aspectos que dão uma travada no seu caminho amoroso. Mas a sua Vênus em combustão faz com que você tenha relacionamentos péssimos, tá? E que não vão pra frente, aí não passam de 1 ano, 6 meses, enfim, tá? Então tem que se ficar atento aí. Não é só, ai, nossa, porque eu sou libriana. Que legal! Ai, mas eu não me identifico com o meu signo. Por que será? Porque você está lendo algo genérico ou porque ninguém te explicou por quê? Nós temos aí, né, por último, mas não menos importante, uma exceção poderosa, tá? Que chama Casime. É quando o planeta está no coração do Sol. Olha que coisa bonita, né? Ele fica ali, literalmente, né? Numa proximidade muito, né, íntima do Sol. Tipo um arco pequeno, tá? De 0,20 a 0,28 graus. É uma coisa bem minúscula, é como se ele estivesse em cima do Sol mesmo. Literalmente, tem algumas pessoas que brincam que é o planeta que sentou no colo do rei. Tá? Então dá para você entender que é alguém que se aproveitou ali do rei, abraçou ele, sentou no colo dele e acredite, essa fama é tão maravilhosa que o Casime é como se fosse assimilado, é como se ele realmente estivesse junto com o Sol ali, como eu disse, senta no colinho do Sol. E isso faz com que ele se potencialize. Essa é realmente uma posição fantástica. Não é tão comum, mas é muito admirável e traz, sim, energias fantásticas daquele planeta para sua vida. Lembra de Vênus em combustão? Mas e Vênus em Casime? E se Vênus sentasse no colo do Sol? Vênus ali seria com magnetismo pessoal, sim, incrível. Alguém que nem às vezes é tão bonito, mas sabe aquela pessoa que realmente não tem aquela beleza que as pessoas consideram padrão, mas acaba se tornando alguém extremamente magnético, que é onde chega, rouba a atenção?
seja pela forma de falar, de se portar, de ser. Isso pode ser a Vênus em Casingue, e pode ser outras também, né, outros pontos no mapa, mas esse é um dos pontos que fazem com que você tenha essa exaltação. Então, olha só quantas coisas... Aí a gente vai ter também os júbilos de casa, né? Cada posição, cada casa que é importante para ele, qual que não é tanto, né? O Sol sendo o princípio masculino. E é claro que isso a gente pode falar em outro vídeo, tá? E aí, me conta, você sabia dessas coisas? Você se identifica com seu signo solar? Então me conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo e a gente se vê por aí.